Mateus, capítulo é o de número 14. O versículo é o de número 27. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 14, versículo 27. Quem está feliz com Jesus, diga amém, irmãos. Vocês estão bem, queridos? Quem almoçou direitinho hoje? Quem não almoçou, tomou um café, estão felizes, né, irmãos? Me ajuda a pregar da glória. Jesus está aqui, amém? Todos os visitantes, sejam muito bem-vindos. Essa igreja é Flemes, é o calor, né, irmãos? Ai, que calor bom. É só aqui na Flemes, não tem jeito. Queridos, aproveitando o ensejo, eu quero reforçar aqui sobre o evangelismo, no sábado, aqui na praça, próxima à igreja. Porém, 2 horas da tarde vai ter uma formação aqui com o pessoal. Isso aqui é para quem vai estar atuando na igreja. Você que quer aprender, abordar pessoa, falar com pessoas nesse segmento. Eu sempre prego aqui falando sobre as 7 esferas da sociedade. A gente sempre estamos incluídos em uma dessas 7 esferas da sociedade, seja ela no trabalho, na faculdade, em casa, na família, na rede social. Você está inserido em algum lugar que você pode atuar falando de Jesus. Então vai ter uma formação aqui para aqueles que vão. Ah, Danilo, eu não quero passar pela formação, mas eu vou evangelizar, vou estar lá. Vai lá, vai ser uma benção. Precisamos estar unidos, não para que pessoas venham para a igreja, não para que a gente lote a igreja. Esse não é o desejo da igreja. Esse desejo, o nosso desejo é de cumprir a grande comissão. É o ID do Senhor. Não é sobre crescimento de igreja, não é sobre estratégia. Estratégia, se fôssemos usar uma estratégia de crescimento, nós não iríamos nem para a rua, a gente ia trabalhar só na internet. Pagaria o Instagram faria o resto por nós. Amém? A ideia é cumprir o ID do Senhor. Amém? E essa não é uma ordem para o pastor, para a pastora, para os pastores da igreja, para os missionários, para os obreiros. Essa é uma ordem para todos. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Amém? Vai ser top, vai ser bom demais. E eu quero te ver lá, falando de Jesus lá, comigo, com os irmãos aí do evangelismo. Vai ser bom demais. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo de número 14, versículo 27, que diz assim: Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo. O que ele teve, gente? E começando a submergir, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou-o e disse-lhe: Ó homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Você pode dizer glória a Deus? Pode aplaudir a Deus por essa palavra? Fabinho, pode aumentar, mano, botar um som bom aí. Eu gosto de alinhar aqui para ficar bem encaixadinho aqui, bem organizado. Bem legal mesmo, né? Queridos, Jesus no capítulo 14, ele recebeu uma notícia. E a notícia não é tão bom, não é agradável. No capítulo 14, a notícia que Jesus recebeu foi que João Batista, aquele que o batizou no Jordão, quando ele apareceu depois que ele passou pelo processo, 18 anos, onde a história não fala nada, porque Jesus passa por um ciclo. Com 12 anos ele aparece no templo, na festa do Bar Mitzvah, e depois ele vai ficar, a história não conta nada. E ele vai aparecer com 30 anos no Jordão,
Alguns vão dizer que João Batista é teu primo. João Batista, ele está batizando no Jordão e o texto diz que Jesus entra na fila e aquela fala que ele diz, que a gente conhece, é dele que eu venho falando todo o tempo. Eu não sou digno de desatar a sandália das tuas alpacas, que ele cresça e que eu diminua. Eu careço que você me batize, mas por que você vem a mim? Disse João. Jesus disse, João, para cumprir o que foi dito a Isaías, ainda o profeta messiânico, eu preciso que você me batiza com água e logo após eu serei batizado com fogo e com o Espírito Santo. Isso aqui é a história. João Batista, ele é esse profeta que ainda quando estava no ventre de Isabel e quando Maria ainda com Jesus no ventre, ambos se encontraram, João Batista começou a se sacudir. E aí Isabel, louca pelo aquilo que estava acontecendo com ela, ela disse, grande é você, Maria, por ter... o que você carrega é tão precioso que o menino está mexendo. O menino está vivo no meu ventre. Esse é o João Batista que o próprio Jesus falou que do ventre de mulher não haveria profeta, ou melhor dizendo, o homem maior do que João Batista. João Batista era importante. E alguns vão dizer que João Batista tem uma certa ligação com Jesus. Alguns dizem que é primo, outros dizem outro grau de parentesco, mas eu quero fazer enfate aqui que João Batista ele faz parte da história. João Batista é importante na história, porque depois de 400 anos, sem Jesus falar nada após Malaquias, 400 anos, talvez você... Com a tua Bíblia aberta aí, se você analisar entre Malaquias até o Evangelho de Jesus, iniciando Mateus, vai ter 3 folhas em branco. E quando eu era criança, eu pensava que essas folhas eram para anotação. Não é para anotação. Essas folhas em branco é simbolizando os 400 anos que Jesus estava em silêncio. E aí surge João Batista, que louco, filho de sacerdote no meio do Jordão, com roupa de animais silvestres, comendo mel, gafanhoto no meio do deserto, querendo matar ele comendo gafanhoto. É louco demais. E alguém diz, se ele é profeta, ele tem que ir para a praça pregar. O que João Batista está fazendo no deserto, pregando? Não tem ninguém no deserto para pregar. Não tem ninguém no deserto para falar. Mas João Batista está no deserto e é um profeta de Deus. Deveria ser sacerdote, porque teu pai era sacerdote, e tem um ditado que diz que filho de sacerdote certamente seria sacerdote. Mas ele está debaixo de uma palavra e João Batista é profeta. E a história diz que ele vai para o deserto, e eu fico te perguntando, quem é que está no deserto? Não tem ninguém no deserto para o profeta falar aquilo que Deus está mandando falar. Ele está sozinho no deserto, acreditando na chamada de Deus. Sim ou não? E o texto diz que o povo vai até ele. Quem vai até ele? Não é João que vai até as praças. Não é João que vai até as escolas. Não é João que vai até onde tem pessoas para gritar. Não, é o povo que vai ouvir ele no deserto. Me pergunte por quê? Porque quem está debaixo do propósito não precisa correr atrás de nada. Tudo que você precisa vem até o encontro. Ah, você não pegou isso aqui, eu vou falar de novo. Porque se você está debaixo de uma palavra de Deus, queridos, fica tranquilo, porque o que é teu vai vir atrás de você. Eu estou vendo uma mão levantada, por favor, levante as duas. Porque a palavra diz que as bênçãos seguirão aqueles que crê. Se você está orando, acreditando, se prepare, porque o que você precisa vai vir ao teu encontro. Você pode dizer um glória a Deus? Se for para aplaudir, então aplaude mais forte, porque é para Jesus. É João Batista que está pregando. Jesus aparece, como eu disse. E aí o texto diz que Jesus vai cumprir a grande comissão. 3 anos e meio, então o ministério durou. Separou a dedo dos seus discípulos. Passou por uma extrema dificuldade em várias as áreas, guerras, passou por muitas perseguições, até os judeus que ele veio para salvar, Fabinho, não o receberam, isso diz a Bíblia.
Mas Jesus, um belo dia, cumprindo o ídio que ele veio fazer na terra, cumpriu o propósito do Pai. A história diz, pastor Miguel, que quando Jesus recebeu essa notícia, ele entrou em luto. E qual é a notícia, pastor Danilo? A notícia é que João Batista morreu. E essa notícia mexeu com Jesus porque ele quer entrar para um período de luto. Ele quer entrar num período a sós com o Pai. É nesse período de uma palavra, de uma notícia não tão boa, não tão esperada, que Jesus recebe, que Jesus quer ficar sozinho, o Wellington. Mas o texto diz que em luto, a multidão não quer saber que ele está em luto. A multidão vai até ele, porque a multidão necessita de cura, quer receber algo, necessita de Jesus, então a multidão vai até ele. E o texto diz que em luto, muita gente, mais de 5.000 homens, fora crianças e mulheres, o texto diz que Jesus começa a pregar. Em luto, uma notícia um pouco complicada, até porque, queridos, só sabe a dor da perda quem já perdeu. Não adianta eu vir aqui falar sobre a dor da perda de uma mãe, porque a minha está viva. Não tem como falar sobre uma perda de algo que eu talvez não viveria o que você perdeu. Que talvez com muito esforço você conquistou. Se foi. Já era. Acabou. E agora você está vivendo a dor do luto. Chorando. Porque o luto dói, queridos. E tem pessoas que é mais forte no luto, porque enquanto tudo está acontecendo, cerimônia, enterro, a pessoa não derrama uma lágrima, mas depois, quem já viu isso? Entra no luto eterno. Porque tem um ditado que diz que todo mundo tem que passar pelo luto, sim ou não? Jesus está no teu momento com o Pai, mas a multidão vai até ele em luto. E o texto diz que ele não diz para a multidão, olha, hoje eu estou de greve. Não vou curar, não quero fazer nada hoje. O surdo que espera amanhã, porque hoje tu não vai falar. O mudo, o surdo, o coxo, quem veio de longe, quem está esperando algo de mim, não tem. Estou de greve porque eu recebi a notícia que João morreu, eu não vou fazer nada hoje. Não, Jesus não é como eu e você. Que quando tem a nossa guerra, a nossa luta, a gente quer chutar o pau da barraca, quer desistir de tudo, impulsivamente a gente quer abandonar tudo, e nem na igreja a gente quer vir mais. Jesus não é como você, mesmo em luto ele cumpre o chamado de Deus. Tem pessoas que luto, tem pessoas que com dor de cabeça não vêm para a igreja. É tão difícil entender isso, porque nem todo mundo está preparado para essa conversa. Mas Jesus não. Jesus, ele prega em luto. Repita comigo, Jesus pregou em luto. Olha que interessante, porque a multidão vem de muitos dias andando a pé, até chegar onde Jesus estava, e eles estavam com fome. Aí fizeram um cálculo na hora da reunião e disseram, olha, se mandarmos ir alguém comprar, até esse cara aí voltar, nem se tivéssemos dinheiro aqui, daria para alimentar todo mundo. Eles estão há muito tempo caminhando até chegar em mim, agora que chegaram estão com fome. E aí Jesus pergunta aos discípulos, o que é que vocês têm para a gente dar para eles? E aí os discípulos vão responder para Jesus, não temos, porque é possível caminhar com Jesus e quando alguém precisar de alguma coisa não ter nada para dar. Esse Eita Glória é gostoso de ouvir. Porque tem muita gente que você olha, meu Deus, que glória, parece um Deus, um anjo, olha que poder, tchabacandará. Mas quando você precisa de uma ajuda, é o primeiro a te abandonar. É o primeiro a virar as costas para você. Deixa eu te falar um negócio aqui. Pode uma mãe se esquecer de um filho que ainda mama? Mas todavia se esquecer, diz o Senhor, eu não me esquecerei de ti. O homem, eu vou profetizar bem tranquilo. O homem pode falhar, mas o teu Deus,
Você pode pegar na mão de alguém? Pô, eu estou sentindo Deus aqui, uma reunião tão gostosa com a presença de Deus. Pega na mão de alguém e diga: Deus não falha. Diga: a última palavra não vem do homem, a última palavra vem de Deus. Se tem alguém que acredita, pelo amor de Deus, se for aplaudir, aplaude mais forte, porque toda honra, toda glória seja... Glória! Então não se preocupe, porque é natural no meio do caminho alguém te abandonar. É comum, é natural perder coisas. Amém? E aí Jesus em luto, pergunta os discípulos não têm nada. E aí aparece um menino, repita comigo, um menino. E ele tem 5 pães e 2 peixinhos. É o que é isso? É o que ele tem para comer e voltar para casa. Quem aqui, a mamãe ainda faz a merendinha? Cadê? Cadê as esposas, os varões aí que vai com a marmitinha, maçãzinha, cortadinha, para trabalhar? Tá aí. É ou não é, Francisco? O danoninho natural, a Nutella na brioche. Tá na bolsinha, quando dá meio-dia você tira ali do negocinho, conecta na tomada, esquenta a marmitinha. Amém? Os solteiros aí que esperem no Senhor e confia, profeta. Eita glória. Ele tem o suficiente que talvez mamãe fez, a merendinha, a marmita, como diz no Rio de Janeiro, a quentinha. E é para ele comer. Só que o texto diz que o menino não hesitou. 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Ele pega 5 pães e 2 peixinhos e dá na mão do discípulo. O discípulo diz: temos aqui um menino que ele tem 5 pães e 2. Na mão do menino que ele tem é só para ele, mas na mão de Jesus. Porque o que você está olhando no teu olho natural, o que você está olhando agora, que você parece não faz sentido, na tua geografia, nos teus cálculos, não vai dar e olha para você. Mas se você colocar na mão de Deus o que é pouco para você, na mão de Jesus vira milagre. Ô glória, que aleluia bom de ouvir. Na mão de Jesus, o que para você era pouco e depois de você comer iria acabar, na mão de Jesus vai haver multiplicação. Tem alguém que acredita? Querido, deixa eu te falar um negócio aqui. Tudo que está nas tuas mãos é tendencioso a acabar, mas se botar na mão de Jesus... Ah, meu irmão, se você soubesse e pegasse isso aqui, você já tinha colocado o teu filho na mão de Jesus. Se você entendesse isso aqui, o teu marido já estava na mão dele há muito tempo. Deus está dizendo: coloca na mão de Jesus, porque na mão de Jesus é milagre. Diga para alguém, por gentileza, diga: coloca na mão de Jesus, que na mão de Jesus tem milagre. Está querendo carregar isso para onde? Está querendo levar isso para onde? E aí Jesus recebe o pouco. Repita comigo: o pouco na mão de Jesus é milagre. O que é que Jesus faz? O que é que Jesus faz? Não, Jesus não faz milagre. O texto diz que Jesus levantou para o alto e agradeceu. É Jesus dizendo: aqui agora tem pouco, mas se eu agradecer o pouco que eu tenho... Porque tem gente que está pedindo muito, mas não agradece nem o que tem agora. Deus está dizendo: na mão de Jesus só vai acontecer milagre se agradecer. Ah, meu irmão, o problema é que tu murmura demais. Meu irmão, se a Itália falasse o tanto de palavras que você já liberou para esse país de maldição, meu amigo, levanta de manhã e fala: esse lugar é uma bênção. Deus me plantou aqui e é aqui que eu vou prosperar, meu irmão. É aqui que Deus vai fazer você viver o extraordinário. Tem gente que murmura com tudo, gente. É o patinho feio. Sempre tá. Tem alguém aqui não tem isso não, né, gente? Você conversa com a pessoa, pelo amor de Deus, não vai dar, dá ruim, não sei, não quero, não posso. Ó céus, ó terra, não aguento, eu sou o patinho feio da família, o que é que eu estou fazendo aqui? Irmão, se já está aqui, faz acontecer. Voltar para trás é prejuízo, irmãos.
Olha para alguém que está do teu lado, eu sou chato, e diga para ele assim, ó, na mão de Jesus é milagre. Diga para ele, vai acontecer milagre. Eu posso profetizar? Tem alguém aqui que acredita em palavras proféticas? O ano ainda não acabou. Até o final deste ano tem muita coisa que vai acontecer na tua vida. Eu estou vendo mãos levantadas. Tem chaves que vai virar na tua vida. Quem acredita, levanta a mão, abre a boca para dar glória a Deus. Aleluia. E aqui que é o interessante, porque Jesus está em luto. Jesus está em luto. Flavinho, isso aqui é bom. Que é em luto, depois que ele multiplica pães e peixes, ele dá ordem aos discípulos. Entra no barco e atravessa para o outro lado. Os discípulos entram no barco e atravessam para o outro lado. Vão navegando dentro do barquinho. E aí Jesus diz, enquanto vocês vão navegando para o outro lado para atravessar, eu vou despedir a multidão e vou voltar para o monte para orar. Em luto, Jesus faz milagre. Em luto, Jesus exerce função de líder. Em luto, Jesus dá atenção ao povo. Em luto, Jesus sobe para o monte para orar. E aí eu te pergunto, se Jesus, que é filho de Deus, sente a necessidade de orar, por que eu e você não oramos? Por que eu e você não conseguimos orar, queridos? Aonde que está a dificuldade? Porque Jesus, ele sente a necessidade de orar. Ele está em luto, ele quer orar, ele deu ordem, multiplicou pães e peixes, ele está orando. Ele sobe para o monte para orar, os discípulos estão no meio do mar, navegando, indo em direção aonde Jesus liberou a palavra. E a história continua, que Jesus no monte orando, e os discípulos no meio do mar. Os discípulos estavam onde? E aí o texto diz, você conhece a história? Na quarta vigília da noite, sobreveio um vento forte, uma tempestade. E o texto diz que essa tempestade, esse vento, não é qualquer vento, não é qualquer tempestade. O vento, Fabinho, é um vento ao contrário. Então alguns evangelistas que estão dizendo que o barco parece que vai a pique, vai afundar. Sabe qual é o medo? O medo é um pouco complicado dizer isso, porque os discípulos eram pescadores, a maioria deles. Entendiam de pesca. Mas essa tempestade, esse vento é diferente. Está meio complicado de entender o que está acontecendo. E eles estão remando, e o vento ao contrário. E pior de tudo, Jesus não está no barco. E tem hora que a sensação é essa, de que a navegação que eu estou carregando a promessa, a palavra, eu estou sozinho. Tem hora que o vento é tão forte que você pensa em falar, não, já que já está sacudindo, eu não vou sair daqui mesmo, já vou pular logo, já morro logo. Quantas vezes, obrigado, lindão, amém, deu um elogiozinho forçado aqui, mas foi, né? Tamo junto no mesmo barco, profeta. Tem hora que algumas coisas acontecem na nossa vida que a gente não entende por quê. Eu vou te falar por quê. Por que desse vento aqui? Por que dessa tempestade aqui? Sabe por quê? Porque havia um propósito, André, daquela embarcação com os discípulos chegaram do outro lado. Por quê? Porque do outro lado havia um endemoniado de Gadara. Tu conhece a história? Então, para o barco não atravessar, se levanta vento, se levanta tempestade. Porque se eles chegam naquela outra cidade, que é o propósito em acontecer isso, extraordinariamente falando, o homem que está há muitos anos fazendo arruaça naquela cidade, vai ser liberto. E tu conhece a história. Jesus chega lá, o homem é liberto, e o homem vira um grande missionário daquela cidade, ganhou toda a cidade. Posso te falar por que desse vento? Posso te falar por causa dessa tempestade? É para que você pare de fazer tudo aquilo que você está fazendo na presença de Deus. É por isso que tem coisas que você não entende. Ou você acha que você está num país que é o Brasil. Irmãos, há um peso terrível aqui espiritual. E eu fico perguntando que tem coisas que a gente não entende. E eu conversando há umas 2 semanas atrás com o Cleito, a gente estava falando sobre os portais em Milano.
tantos portais. Já parou para pensar em tantos portais? Porta Venécia, Porta Garibaldi, Porta não sei o quê, Porta Romana, é tantos portais. Em Torino, considerado na Europa a capital da magia negra. Você acha que você está em qualquer lugar? Você acha que Satanás está satisfeito de você vir ao culto domingo? Você acha que Satanás está satisfeito de você chegar sexta-feira cansado e falar, eu vou para a cela, aí vem um cansaço e tu diz, eu não vou hoje não, tu acha que é normal? Porque se tivesse um churrasco você iria, tivesse uma festa você iria, mas na cela não vai, tá frio, tenho que descansar, é sábado, domingo eu estou na igreja, não é não, é um peso maligno, tentando te parar. Mas eu tenho uma palavra para quem recebe, está amarrado em nome de Jesus. Deus não te trouxe para esse país para ficar parado. Deus te trouxe para esse país para ser uma voz profética. Então não deixa que o vento, não deixa que a tempestade te para. Amém ou não amém? Nem orar você consegue mais. Chega na tua casa, você deita. Nem a roupa tu tá tirando mais. 3 dias que tu não toma banho, pô, toma vergonha. Pô, já comprou uma caixa de pano umedecido, querido? Tá amarrado. Tá amarrado em nome de Jesus. Não é da glória para não fingir que é com você, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Você está pensando que isso aqui é tudo novo? Você acha que isso aqui é brincadeira, irmãos? Você acha que isso aqui é a escolinha do Chaves? É a Mônica, você está na Disney, pô? Acorda! Satanás quer destruir tua casa, queridos. Satanás quer destruir a tua família, mas está amarrado em nome de Jesus. Você não veio para a Europa para perecer. Você veio para a Europa para ser uma voz profética aqui. Milão vai saber que é um profeta de Deus na tua casa. Você pode aplaudir a Jesus por essa palavra? Mais forte, porque toda honra, toda glória seja dada a Deus. Entende isso aqui? O vento quer parar os discípulos e Jesus está no monte. Jesus está no... Cadê Vinícius? Cadê Vinícius? Vem cá, meu filho, me ajuda aqui. Acorda, tá dormindo? Você é os discípulos, vai para lá, os discípulos. Jesus, misericórdia, segura aí, varão. Tá bom, segura aí, varão. Você é devagarzinho, homenzinho. Jesus está no monte e os discípulos estão no meio da tempestade. Isso aqui não é teologia, isso aqui é só uma visão geográfica, sim ou não? Quem está no monte tem visão privilegiada para quem está embaixo, sim ou não? Então os discípulos estão no meio da tempestade dizendo, Jesus mandou a gente vir para cá para morrer. Jesus mandou a gente vir para cá porque ele precisava fazer novos discípulos, porque a gente está ruim demais. A gente vai morrer, a gente está sozinho, era para ele ter vindo, ele não veio. Só que eles imaginam, André, ou pensam que estão sozinhos, mas ele está do monte, vendo? Glória a Deus, pode sentar. Olha para alguém que está do teu lado e diga para ele, Jesus está vendo tudo. Ah, mas eu vou falar aqui, eu gosto disso aqui. Ele não está vendo, ele viu, não gostou e vai agir. Opa, que aleluia bom aquele lá atrás. Se prepara porque ele está vendo, ele está falando, eu dou um ponto final agora. A última palavra não vem do homem, a última palavra vem de Deus. Quem acredita, levanta a mão, abre a boca para dar glória. Vamos aplaudir, meu irmão, aplaude mais forte. Por ele que eu estou gastando a minha... Tem alguém comigo aí? Vamos cantar, vamos! Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Canta ele, vamos! E ele... Oh, aleluia! Perdendo tudo
por amor e com alegria, dono dos meus... Olha para mim. Os discípulos estão desesperados. E Jesus está vendo tudo. E os discípulos desesperados. Cadê a Kailane? Tá com o negócio aí, Kailane? Vendo o olho aí do Vini aí. Vendo o olho dele aí. Esconde. Vai lá, Vini. Te para de filmar, meu filho. Você não está na mídia hoje, não. Vendo o olho dele. Olha só para mim, que interessante. Enquanto ele está sendo vendado ali, Jesus está olhando, eles estão quase perecendo, e o texto diz que Jesus vai ao encontro deles, sim ou não? Isso aqui eu já falei aqui. Ele não vai andando, ele não vai correndo, ele não vai de barquinho. Senta aí, Vinícius, por enquanto. Ele, no banco aí. Ele não vai de jet. O texto diz que ele vai sobre as águas. Como que ele vai? Andando sobre as águas. No 3, vamos dizer? 1, 2, 3. Deixa eu te falar aqui, Flavinho. Me ajuda a pregar. Qual é o nome da tua filha? Está no Brasil. Vitória. Aleluia, Vitória. Vitória, Espírito Santo. Vitória. Glória, Vitória. Amém. Pega isso aqui, que isso aqui é sério. Se você vê a tua filha gritando porque caiu, se machucou, e você está a um tiro de 1 quilômetro dela, ela está quase morrendo, e ela grita, papai! Você vai andando ou vai correndo? Eu tive me faz não morrer antes, eu vou correndo. O coração do irmão está quase parando, né? Em nome de Jesus, acelera aí. Você vai correndo? Eu vou correndo, em nome de Jeová. Correndo. Jesus é diferente de você. Porque ele está vendo os discípulos quase afundando, quase a pique, e ele não vai correndo. Ele vai... Por que Jesus não corre? Por que Jesus não acelera o passo? Porque só corre quem está atrasado. Quem está dentro do tempo não corre, ele anda. Sabe o que Jesus está mandando eu dizer para alguém aqui? Sabe por que você está desesperado? Porque você está achando que ele está no tempo Kairos. E o Kairos é ele que comanda, não é o Cronos. Porque o Cronos é o meu tempo, eu quero agora, eu quero agora, eu quero agora. Mas no tempo de Deus, não é no teu tempo. Ele está dizendo, na minha hora certa, eu vou chegar e vou fazer o milagre. Tem que sair do Salmo 70. Apressa-te, ó Deus. Não é no Salmo 70, é no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor e se inclinou para mim. Você pode aplaudir a Jesus por essa palavra? Quando Jesus... Vem, Vinícius. Sem brincadeira, Vinícius. Seriedade, levanta. Seriedade, mano. Sem brincadeira. Quando Jesus aparece mediante aos discípulos, não, fica parado, paradinho, bonitinho, cabelinho bonitinho, vai. Quando os discípulos percebem que já não dá mais, estão desesperados, Jesus aparece. E o texto diz, e pensavam que era um fantasma. Repita comigo, um fantasma. Agora imagina alguém que está no meio de uma tempestade, no meio do vento, André, já dizendo, eu vou morrer aqui, esse vento, essa tempestade vai quebrar o barco, nós vamos afundar. E além de tudo, aparece uma luz forte, branca, eles não conseguem definir o que é, eles não conseguem identificar o que é, a visão deles não define o que vê, mas o texto diz, Caleb, que imediatamente, repita comigo, imediatamente, ele disse, sou eu, não temas, tem de bom ânimo. E aí o texto diz que quando ele fala imediatamente, porque é algo incrível, que para ir ter com eles, o Wellington, ele não corre, ele vai andando, mas para falar ele fala imediatamente.
Porque se no meio dessa guerra, no meio dessa luta, no meio dessa batalha toda, eu não conseguir ver nada, pelo menos que eu ouça a tua. Pega um Vinícius aqui e coloca ele lá, ó. Vem aqui, vem, Ana, rapidinho. Seriedade, Ana. Coloca lá. Devagarzinho, devagarzinho. Seriedade, vocês dois. Coloque ele lá. Pronto, larga ele aí. A igreja em silêncio. Pela minha voz, ele sem ver nada, ele vai chegar até mim. Vinícius, devagarzinho. Estou aqui, ó. Vem. Se sentir alguma coisa, algum obstáculo, devagarzinho, desvia dele. Vem. Aqui, eu tô aqui, ó. Eu tô aqui. Vem. Aqui, devagar. Se sentir algum obstáculo, desvia dele. É natural no meio da caminhada, bicho, obstáculo. Vem. Eu tô aqui. Tô próximo. Tá chegando. Agora olha pra mim. Você tá me vendo? Não. Mas pela minha voz, Eu você conseguiu chegar até mim. sim. Sabe por quê? Porque com Deus eu não preciso ver. Porque eu não ando por vista. Eu ando por fé. Deus está dizendo para alguém, não é para ver. Apenas caminhe debaixo de uma palavra. Pega na mão de alguém aí, pelo amor de Deus, e diga para ele, apenas caminhe debaixo da palavra de Deus. Vai, profeta. Aplaude a Deus pela vida do Vinícius aí. O problema é que você quer ver o que está acontecendo. Não é para ver. Eu não ando por vista. Eu ando por fé. Então para de querer colocar na conta de Deus o que você está querendo ver e não consegue. Ele não vai te mostrar nada, porque milagre não se explica. Porque o dia que você explicar milagre, não é milagre. O dia que você explicar o que Deus está fazendo, não foi Deus que fez, porque o que Ele faz é mistério. Digo, o que Ele faz é mistério. Tem gente que não entendeu nada, chegou aqui sem perspectiva, passou perrengue, sofreu. Deus virou cativeiro. Se olhar para trás e contar tudo que viveu, meu irmão. Se a gente fizesse aqui 24 horas de testemunho de cada história de cada um aqui, não daria tempo. Porque é uma mais absurda. Quando eu ouço as histórias de alguns irmãos que eu tenho acesso por conta da célula, ou algo do tipo, eu falo que obrigado, Deus. Eu estou bem demais. Não tem que reclamar. Esses dias eu ouvi uma história de um pai de família que chegou aqui com a mulher e 3 crianças. Morava num quarto de 3x3 com mais 3 casal. E eles revezavam para ver quem ia dormir. Essa noite você dorme, você espera na sala vendo filme. Aí na outra noite, outro dormia. E você está reclamando da vida, de tudo aquilo que Deus deu. Vai para o Salmo 23, meu irmão. Bondade e misericórdia. Porque se nós abrirmos um precedente aqui para cada um contar teu testemunho, é o pior de todos. O que está chegando agora, chega bem. Tem Lucas aí, tem um monte de gente para ajudar, dar caminho. Você vem na igreja aqui, meu irmão, aparece de tudo. Nunca vi uma igreja tão família igual a nossa, amém? O povo se comove, generoso. Mas quem chegou aqui há 20 anos atrás? Quem chegou aqui há 20 anos atrás? Deixa eu conhecer. Sinta com essas pessoas que há 20 anos, há 25, há 30 anos atrás chegaram aqui. Conversa com eles. É uma salva de palma. E ontem eu e Lucas estava conversando com o cara falou, vou comprar passagem. Comprou um carro de 10 mil euros e falou, e o carro? Vou largar lá no aeroporto, o que der deu, estou indo embora. Esse é doido mesmo. Dá para mim, profeta. Glória a Deus, me fala onde é o aeroporto que eu vou lá apanhar. É sim, é. Tem gente que não quer, gente, eu vou falar aqui para você dar um glória para Deus, só vai viver a promessa quem suportar o propósito, só vai viver o propósito quem suportar o processo. Tá doendo, tá chorando, mas Deus está fazendo. Pode aplaudir mais forte para Jesus? Aumenta um pouquinho o teclado, porque eu quero ouvir o teclado, quero ouvir o que ele está tocando aqui, gente.
O texto diz que quando Jesus apareceu, Pedro, aqui eu entro na mensagem e encerro. Pedro ouviu a voz e agora ele não está mais preocupado com a tempestade nem com o vento. O texto diz que Pedro disse: se és tu, manda-me ter contigo sobre... Agora imagine, 12 pessoas dentro do barco e 12 pessoas dizendo: não é possível que você vai fazer isso. Imagina os 11 discípulos dizendo para Pedro: Pedro, se está difícil aqui dentro do barco, que dirá lá fora. Mas o texto diz que Pedro saiu do barco e, para resultado, Pedro andou sobre as águas. Diga para alguém: Pedro andou sobre as águas. Porque Pedro, além de Jesus, em toda a história da humanidade, foi o único que andou sobre as águas depois de Jesus. Porque foi o único que saiu do barco. E fazer o que ninguém nunca fez vai me proporcionar viver o que ninguém nunca viveu. Sabe por que Deus está mandando dizer para alguém? Se quiser anotar, anota aí. As tuas maiores experiências com Deus virá nos piores dias da tua vida. Os piores dias da tua vida estão vindo para te forjar. É no meio da guerra que forma grande soldado. É no meio da luta, é no meio da prova. Que quando vir luta, a gente tem luta que, se a gente olhar para trás agora e falar: o que é isso que esse irmão está passando? Uns dias atrás, sempre eu e Lucas, com essas histórias, fomos conversar com o pessoal que tinha acabado de chegar há 7 meses. Eu vou matar ele. O que foi, mulher? Calma. Por quê? Ele levou meu marido para trabalhar no furgão. Primeiro que ele não quis pegar ele aqui na porta de casa. 4 horas da manhã, que para você entrar no furgão, tem os meninos do magazine que sabem, é 3 dias até você começar a dirigir sozinho. Tu tem que ir com alguém que faz a rota para aprender. Eu falei: vem pegar meu marido em casa. E aí ele não quis vir pegar meu marido teve que ir 4 horas da manhã encontrar ele no meio do caminho. E eu estou indignada com ele. O que aconteceu, irmão? Ele deixou meu marido sem almoçar. Eu estou indignada. Eu olhei para ela e falei: minha amiga, se essa fosse minha prova diária, quase todo dia eu não almoço, irmã. Cheguei aqui com 120, estou com 90. 120 quilos cheguei aqui. Aqui emagrece, irmão. Itália emagrece. E na verdade, a gente tem pessoas que não sabem agradecer o que Deus está fazendo. Quantas pessoas estão aí desesperadas atrás de uma oportunidade? Eu já conversei com pessoas aqui que chegaram aqui há 10, 15, 20 anos atrás, que era 1 mês para aprender a trabalhar, e nesse 1 mês, nem a água a pessoa ganhava. O pastor Wes já contou isso aqui. Tinha que levar o panino e via todo mundo ali comendo, e ele com €1 ali para comprar o panino. Misericórdia, pensa. E Deus está te dando tudo, cuidando da tua casa. E aí você está chorando que essa tempestade, esse vento que se levantou, Deus está dizendo: nada vai te parar, porque eu já liberei a palavra dizendo: atravesse para o outro lado. Vai! A última palavra não vem da tempestade, a última palavra não vem do vento. Se Deus mandou você atravessar, atravesse! A ordem dele não foi: atravesse para o outro lado, porque você está desesperado. O texto diz que Pedro, ele anda sobre as águas, mas o texto diz: e olhando a tempestade, teve medo. O que é que ele teve? É natural, no meio disso tudo, no meio desse vento, no meio dessa tempestade, você ter medo. É natural você entrar em desespero, a tua mente, as tuas emoções. Você precisa ter calma, porque é nesses momentos que muitas das vezes a gente toma atitudes impulsivas. E tem decisões que definem destino. E tem decisões que, se você tomar, pode jogar para baixo ou destruir tudo aquilo que Deus já colocou na tua mão até aqui. É natural ter medo. Mas o texto diz: imediatamente o Senhor estendeu as mãos para Pedro e colocou ele de pé. A tempestade, ela tem um poder de te tirar do espaço de conforto e te levar para um nível maior, para fazer você andar em um novo nível. Mas se você não estiver olhando para Jesus, se o teu foco não for Jesus, tu entra na igreja, vê muita coisa e diz: eu não quero mais para aquela igreja porque eu vi isso, isso e isso. Porque, gente, a gente tem que parar com isso é palhaçada. A gente vem para a igreja para reparar e ficar falando do que acontece na igreja. Irmão, isso aqui é a igreja de pessoas imperfeitas. Igreja formada por pecadores, irmão. Você acha que aqui é o quê? Perfeito? O dia que tu entrar numa igreja perfeita, me chama que eu quero ir lá.
Não vai achar nunca. E a gente vem para a igreja esperando ver alguma coisa natural, porque é assim, assim. Irmão, quando você olha para Jesus, vento não te para, tempestade não te para. Você só quer saber de andar num nível maior sobre as águas. Você só quer andar no sobrenatural, e é natural ter medo. Quantas pessoas que você vai conversar e falar: por que, varão, parou de ir na igreja, terra? Profeta. Parou de... porque isso. Pelo amor de Deus. Olha para Jesus. Eu vim com um recado de Deus para a vida de alguém. Você não veio para essa terra para olhar para o homem. Você veio para olhar para Jesus. Tu não pode tirar os teus olhos de Jesus. Volte os teus olhos para Jesus. É dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele tem tudo que você precisa. Todas as respostas que tu precisa para a tua vida estão em Jesus. Olha para alguém e diga: olhe para Jesus. O texto diz que ele só afunda porque ele tirou os olhos de Jesus. Gente, isso aqui é tão natural a gente entender, porque tem hora que a gente se entrega a esse vento. A gente se entrega à tempestade, a gente acredita que a gente não vai conseguir suportar o peso disso tudo que a gente está vivendo. Mas Deus está te dando uma segunda chance, Ele está estendendo a mão para você. E Ele está dizendo: não perca a tua fé. Porque Ele disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Até quando você vai ficar como Pedro, duvidando do poder de Deus? Até quando você vai ficar pelos cantos murmurando, dizendo que você não é capaz de viver o que Deus falou ainda na tua infância? Querido, eu sempre falo isso, que se eu pegar, eu não quero mais ouvir o profeta, alguém, eu não quero ouvir mais, eu quero ouvir, eu quero só estar na presença de Deus para que Ele cumpra aquilo que eu já ouvi desde criança. Amém? Quem aqui tem uma palavra? Quem aqui tem uma promessa? E o que você está fazendo para que isso aconteça? Aonde que você está colocando a tua visão? Os teus olhos? Quem que você está usando como exemplo? Aonde teu coração queima? Aonde a tua visão está indo? Qual é a tua perspectiva para o próximo ano? Está esperando virar o ano para você anotar tudo que esse ano você anotou e não cumpriu nenhuma? Você botou que dia 1º de janeiro voltaria para a academia, até hoje está pago, tu não foi nenhum dia. Você vive procrastinando todos os dias e você não consegue alcançar o que Deus já falou. Eu tenho um recado, uma mensagem simples para você entender o que Deus está mandando eu te dizer. Não tira os olhos de Jesus. Queridos, queira viver a vontade de Deus, até porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se ficar com o olho no homem, irmãos, você ficar com o olho, que a nossa geração é assim, né? Quem é a tua referência? A influência digital, fulano de tal do Instagram. Ai, Virgínia. Ai, Zé Felipe. Tem alguns ainda que falam até de outro. Vou ficar quieto. Não vou nem falar, lá vai. Jesus está dizendo: olha para mim. Eu tenho tudo para fazer na tua vida. Mas e o teu passado, onde fica? E a queda no meio do caminho que você tentou caminhar e não conseguiu? Você está olhando para trás porque você caiu, não conseguiu virar as costas para você quando você mais precisou. Mas deixa eu te falar, tu está no meio do vento. Está no meio da tempestade. Só está você e Jesus mesmo. Não tem mais ninguém. E sabe o que ele faz? Ele não é como os homens que viram as costas para você quando você cai. O texto diz: imediatamente. Estenda as mãos para mim, Fabinho. Tu consegue pegar? Consegue pegar, sim ou não? Não pega. Por que você não pega? Porque você está longe. Sabe por que o texto diz que imediatamente ele pegou na mão de Pedro? Porque Pedro afundou, mas ele estava próximo. Porque nem todo sinal de queda é sinal de distância de Deus. Ele está dizendo: você caiu, mas eu estou do teu lado dizendo: se quiseres, pega na minha mão que eu te levanto.
eu mudo a tua vida, eu mudo a tua história. Agora, se quer, pega na mão de Jesus e saia do meio desse vento. Por quê? Pedro sai andando, Jesus levanta ele, ele volta para o barco. E o benefício não é só de Pedro e Yasmin, é de todos os outros 11 que ficou no barco. Porque o texto diz, quando eles entraram no barco, você leu, o vento, a tempestade parou. Depois dessa queda, tu vai ser resposta para muita gente. É só você aceitar a mão de Deus para Ele te levantar. Tu não vai ficar caído. Ah, mas o homem me abandonou, fulano virou as costas para mim. Deus está dizendo, eu, o Senhor teu Deus, não te deixo, não te abandono, eu te dou uma segunda chance. Você é filho, eu paguei um preço alto por você. E o meu passado, pastor? Teu passado? A história diz que toda boleta, todo boleto, toda moeda, toda cédula que foi contra a tua vida, o texto diz, e ele rasgou na cruz. E a Bíblia que está dizendo, eis que o teu passado eu não lembro mais, eis que faço coisas novas. E quer ouvir mais? Deus está disposto a fazer de novo algo novo. Você pode dizer para alguém? Deus está disposto a fazer algo novo. Você pode aplaudir a Jesus por essa palavra? Se põe de pé, aplaudindo a Jesus. Glória a Deus. Olha para mim. Agora eu fico perguntando, e tem hora que isso aqui mexe comigo, que a gente muitas das vezes não conseguimos entender o propósito de Deus. A gente não conseguimos entender o que está acontecendo. Sabe quando eu vou começar a compreender o que está acontecendo? Quando eu focar meus olhos em Jesus. Porque até então, você caminha sobre as águas, você vive o extraordinário, porque tu olha para Jesus. Mas se você deixar de olhar para Ele, tu afunda. Deixa eu te falar, tudo que tu está vivendo hoje não é reflexo daquilo que você é, porque você não é nada. Se não fosse a graça de Deus, André, a gente não estaria aqui. O salmista diz, se não for o Senhor conosco, ora diga Israel, o nosso inimigo teria nos engolido vivo. Se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia os trabalhadores. Sempre foi Deus. Nunca foi você. Nunca foi a tua experiência, a tua profissão. Sempre foi Deus. E eu quero te encorajar nesta noite. Não tira os olhos de Jesus. As mãos do Senhor estão estendidas para a vida de pessoas aqui nesta noite. Ele está dizendo, se você quiser, eu te levanto. Se você quiser, eu mudo a tua vida. Se você quiser, eu mudo a tua história. Se você quiser, eu mudo a tua casa. Se você quiser, eu viro o teu cativeiro. Se você quiser, eu faço uma nova história. É só você querer. Chorabacalabaxandará. Eu não vou ficar aqui falando nada, você entendeu? Danilo, eu quero pegar na mão de Jesus. Eu quero que Ele mude a minha vida hoje. Eu te convido aqui na frente, quero orar por você. Vamos? Vamos. Rabachorrabacandará. Deus falou comigo que tem pessoas que têm que vir correndo aqui. Ah, Deus, dá pra mim, dá o nome. Mostra a pessoa que eu vou apontar, eu sou maluco. Mostra pra mim, Deus falou comigo, tem gente que tem que vir